mais uma revista de imprensa diária desportiva. Hoje, dia 21 de abril de 2026, ainda estamos um pouco na ressaca daquele grande derby ocorrido no passado domingo. Vamos então passar em revista aqui as capas e as notícias dos jornais desportivos, começando pela Bola, como sempre, em que assinala aqui que há uma luta com o Sporting para a compra do jogador Doumbia. Diz a Bola que o Benfica já referenciou também este médio de 22 anos. Depois volta então a tal questão da ida de Mourinho para o Real Madrid. O jornal A Bola continua a insistir neste aspecto. Não é só a Bola, mas também os outros jornais, portanto, alguma ponta de veracidade isto deverá ter. Voltamos também aqui a falar na mensagem de Mourinho e o impacto que teve nos suplentes, porque já isto tinha acontecido ao intervalo no jogo com Alverca, Aroca e Porto, que foram também as vítimas da forma como José Mourinho lê as necessidades da equipa. Depois um caso que é algo preocupante, e isso foi referido por um dos nossos ouvintes ontem no nosso podcast, que é a questão do Tomás Araújo, que poderá voltar a estar lesionado. É um jogador que veio de uma lesão que o Benfica optou por fazer um tratamento conservador. Como sabem, foi na zona da virilha, uma pombalgia. O jogador depois entrou bem na equipa do Benfica e agora ter-se-á voltado a lesionar, como já tinha lesionado há uns jogos atrás. De resto, temos também a notícia de que o Tiago Gouveia vai voltar ao Benfica, portanto o Rennes não assina a cláusula de rescisão e o jogador volta ao Benfica. Sobre o Tiago Gouveia, tenho a dizer que tenho um carinho especial por ele, por ser jogador da formação, mas também foi um jogador que nunca se adaptou ao Rennes, ao Nice, e o Nice é uma equipa que luta para não descer, portanto um jogador que não consegue afirmar-se numa equipa que luta para não descer, qual será a utilidade na equipa do Benfica? Depois há aqui uma notícia que eu acho bastante curiosa, que é a Federação, por intermédio do seu Conselho de Disciplina, quer avançar com um pacote disciplinar histórico e que espera a decisão da Liga. Bom, este pacote tem algumas vertentes, tem a ver com agressões e declarações ofensivas contra a arbitragem, tem que ver também com ofensas entre dirigentes, violência e pirotecnia, comportamentos discriminatórios, assédio sexual e moral e dívidas salariais. Bom, agora vejam esta notícia aqui. O que é que o Sr. Pedro Proença pretende fazer depois quando há estas avaliações insatisfatórias e avaliações essas que meteram em causa o resultado final? E estou aqui a falar destas duas avaliações insatisfatórias atribuídas a André Narciso, o árbitro do Sporting Santa Clara, e neste jogo ao vídeo-árbitro Luís Ferreira, que também teve, embora o Luís Ferreira teve avaliação muito satisfatória. E depois, Sérgio Guelho e Manuel Mota, respectivamente, árbitro e VAR no Porto 2, Famalicão 2. Ainda se lembram daquela rábula de certeza do Zaidu, que deveria ter sido expulso e não foi. Agora, a pergunta que se calhar se faz a Pedro Proença é: quando estes árbitros adulteram os resultados e com isso as equipas conseguem pontos que legalmente não deveriam ter conseguido se as decisões fossem outras, o que é que lhes vai acontecer? Vão para a jarra ou fazem como já foi feito, vão arbitrar jogos na Arábia Saudita e ganhar mais uma pipa de massa? Bom, passamos às modalidades, em que ontem também o Benfica foi a Alvalade empatar 2-2 em hóquei patins. O primeiro lugar já estava mais que garantido.
O Sporting, com este empate, fica em terceiro lugar e agora restam os playoffs. Depois, o momento cómico do dia, aqui também do Jornal da Bola, do Luís Afonso, na rubrica Barba e Cabelo, em que o Benfica sagrou-se campeão nacional em esportes. O Porto, muito provavelmente, sagrar-se-á campeão de futebol da Primeira Liga. E para haver igualdade entre todos, diz aqui o Luís Afonso que o Sporting deverá ganhar o Campeonato Nacional de Matraquilhos. É sempre bom ter estas piadas que não ofendem ninguém e que nos fazem rir um pouco. Entretanto, vou aqui abrir outra rúbrica, que é, e vou colocar aqui do lado esquerdo, qual é a semelhança entre a Cruz Campo, Salvador Dalí e o Benfica? Fiquem a pensar, no final dar-vos-ei a resposta. Passamos então para o Record, em que diz que Mourinho pretende ser campeão aqui no Benfica, claro está. E depois vamos começar nas parvoíces. Este árbitro, o Iturralde González, que é um antigo árbitro internacional espanhol, diz que o penalti do Suárez era para repetir. Como é que é possível um árbitro que deveria conhecer as leis do jogo, deveria estar a par das evoluções das leis que mudaram para esta época, vem dizer esta barbaridade? Depois vem aqui o Marco Ferreira e o Jorge Faustino falar sobre isso mesmo, que as pessoas têm que ser intelectualmente honestas e não vir dizer tudo aquilo que lhes passa pela cabeça logo à primeira. Continuando no Record, temos aqui Mourinho, que diz que se agarra ao sonho. O discurso do treinador perante a equipa é claro, não pensa deixar o comando técnico, nem ele nem eu, espero que ele não o deixe, e pede atitude para o resto do campeonato, igual àquela que foi mostrada em Alvalade. Continuando, há duas águias que voam, Prestiano e Sheldrup, como nós temos visto bem, são jogadores diferenciadores e que têm dado uma qualidade muito grande à equipa. Seguidamente, um jogador tão injustiçado como é o caso do Anatoly Trubin, agora com esta sexta defesa de um penalti na Liga, iguala o feito de Bento, que foi um grande ídolo para todos nós. Entretanto, antes de passar para o jornal O Jogo, que é o último recorte que tenho para vos mostrar, então, qual é a semelhança entre a Cruz Campo, Salvador Dalí e o Benfica? De certeza que vocês sabem, ambos nasceram em 1904. Passamos então ao jogo, que fala aqui que Mourinho não tem contactos do Real Madrid, mas por outro lado que há uma pressão do Real por Mourinho. Eu fico aqui um pouco estupefacto em tentar compreender aqui estas duas notícias do jornal O Jogo. Então, o Mourinho não tem contactos pelo Real Madrid, mas há pressão do Real por Mourinho? Não percebi. Pronto, meus amigos, tenho só aqui, por último também, aqui a invencibilidade da equipa do Benfica, invencibilidade para os milhões, que lá está, tentando chegar ao segundo lugar. Obrigado por nos terem escutado e viva o Benfica!